Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. Não há nada de nobre em ser superior ao próximo. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. Ernest Hemingway. Por quem os sinos dobram? Sim, peguei emprestado o título de um grande escritor, mas não creio que ele se importaria, pois também o pegou emprestado. Basear-se no trabalho uns dos outros é algo bom, leva as coisas a uma revelação mais elevada. Nenhum homem é uma ilha. Ernest Hemingway foi uma grande figura da literatura inglesa e um homem corajoso. Dedico este artigo a algo que ele disse: não há nada de nobre em ser superior ao próximo. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. Quando se trata do nosso antigo eu, algo que existiu mas já não existe, então o sino é um sino fúnebre. Podemos ouvir o nosso próprio sino da morte e viver? Sim, quando falamos de mudança, de transformação de consciência, então ouvir o sino do nosso próprio funeral é algo positivo. Sim, quando falamos de mudança, de transformação de consciência, então ouvir o sino do nosso próprio funeral é algo positivo. A morte é um assunto assustador. Está associado a perda, doença, dor, vazio e solidão. Por causa do nosso medo, não aceitamos a morte, mesmo sendo a única certeza da vida. Ela fica distante de nós como se não nos dissesse respeito. É claro que nos noticiários vemos pessoas falecidas todos os dias, mas não deixamos a realidade entrar. É como se estivéssemos olhando para outro mundo, até que a morte atinja o nosso círculo próximo. Então as coisas mudam. Negar a realidade funciona apenas por um curto período. Os aspectos indesejados da vida nos alcançam e destroem nosso mundo ilusório. Isso é difícil e, em geral, precisamos de tempo para recuperar e aceitar a situação real. A grande questão. Este artigo não pretende ser um texto pesado e sombrio. Pelo contrário, é por isso que faço imediatamente a grande pergunta: podemos superar a morte? Podemos eliminar a morte? É uma questão tão antiga quanto a humanidade. Visto de uma perspectiva abstrata, existem duas abordagens para esse problema. Na primeira, há a tentativa de melhorar e aperfeiçoar a antiga situação. Na segunda, existe o caminho da transformação, de morte e renascimento, de transformar chumbo em ouro. A primeira abordagem é amplamente praticada e onipresente. A segunda é rara e oculta. É por isso que também são chamadas de caminho largo e caminho estreito. Do ponto de vista natural, o caminho largo é lógico e normal. A consciência eu centralizada sempre se toma como ponto de partida. Não temos uma visão global porque temos que cuidar das nossas necessidades e proteger-nos dos perigos que nos rodeiam. Isso torna o mundo assustador. Sempre precisamos correr em direção a algo ou fugir de alguma coisa. Estamos sempre sob pressão. Temos de fazer o impossível, criar um lugar seguro para nós.
Enquanto percorremos o caminho largo, é difícil parar. Na verdade, só podemos parar a nós mesmos. Ainda não vimos o problema fundamental e estamos cheios de sonhos. Colonizaremos Marte, transferiremos a nossa consciência para um cérebro robótico, continuamos a sonhar e a tecnologia parece transformar nossos desejos em realidade. Retornar. Mas a questão é, na natureza nunca vamos a lugar algum. Nunca nos tornamos o que quer que seja. Nós apenas andamos em círculos. É apenas a ilusão que projetamos na natureza que dá a convicção de estarmos progredindo, de estarmos no caminho certo para o nosso objetivo. Lao Tse diz: todas as coisas nascem juntas. Eu as vejo retornar novamente. Esta pequena frase reflete a essência da natureza. Os elementos são agregados em formas vivas. A morte os separa novamente. As coisas voltam ao ponto de partida e o processo se repete. Claro que somos livres para continuar a tentar, a repetir nossa tentativa, mas a observação de Lao Tse permanece a mesma. Vejo-as regressar novamente. No final, essas repetições intermináveis, o curso circular da natureza abre uma janela em nós. Vendo a impossibilidade da maneira antiga, nossa consciência entende que deve haver mais na vida do que a rotina robótica. Então, descobrimos que existe outro caminho, o caminho estreito. Morte, amor e vida. O caminho estreito é, em muitos aspectos, o oposto do caminho largo. Para uma consciência eu-centralizada, é muito difícil ver o mérito da porta estreita. Esse obstáculo fundamental está relacionado com a noção de morte. Quando digo morte, não me refiro ao fim físico, mas à morte interior, psicológica, a morte da consciência eu-centralizada. Krishnamurti diz, numa conversa chamada Morte, Vida e Amor são indivisíveis. Viver é morrer, e o amor está essencialmente morrendo para mim. Viver, amar e morrer são indivisíveis. Como viver pode ser morrer? Parece muito estranho e contraditório. Como pode o que é mais desejado e o que é mais indesejado ser algo indivisível? O caminho estreito é sobre vencer a morte. O que é a morte? Tudo na natureza se move em círculos. A essa mudança sem fim, a esse regresso ao ponto de partida, podemos chamar morte. O inverno morre, a primavera nasce. O sol se põe, a noite nasce. Morremos no mundo material, nascemos na vida após a morte, na terra além do véu. Mais tarde, também morremos nesta esfera de reflexão e começa uma nova vida na terra. Em geral, temos medo dessas mudanças e da insegurança que elas trazem. Mas é esse medo e o apego a coisas transitórias que nos torna vítimas da morte. Como desarmamos a morte? Caminhamos na direção oposta, em direção à morte. O caminho estreito nos ensina a nos entregarmos voluntariamente à morte, não fisicamente, mas interiormente, psicologicamente. Quando nos desapegamos de todas as coisas terrenas, nos libertamos das nossas âncoras, devolvemos tudo o que tiramos da terra.
Não é que não possamos ter certas coisas, mas interiormente estamos desapegados, livres delas. Não é apenas o desapego dos objetos materiais, mas também dos nossos objetivos e ambições, desejos, ideais, conhecimento, religião, autoridades, opiniões e assim por diante. E interiormente, não vamos a lugar algum, não nos tornamos alguém. Isso é muito assustador para a pessoa comum. Numa palavra, é terrível, porque isso é morrer. É aterrorizante, mas apenas porque não entendemos as qualidades da morte interior. O que a sepultura interior nos traz? Silêncio e clareza. Quando toda a névoa desaparecer, todas as opiniões, todos os conflitos, todas as pequenas preocupações humanas, então o céu estará limpo, nenhuma nuvem à vista. A consciência é clara como cristal, silenciosa como um lago na montanha. Agora entendemos a vida. Agora vemos a verdade. No túmulo do nosso eu tolo, encontramos silêncio, clareza e paz. A verdade. Nesse espaço interior aberto, a sepultura aberta, a verdadeira vida pode manifestar-se. A verdade sempre esteve lá, apenas estava coberta pela enorme pilha de ignorância humana. Agora entendemos por que morrer e viver são uma coisa só. Morremos para a nossa tolice, para a nossa ignorância e ganância e vivemos na verdade. Mestre Eckhart diz: o amor é tão forte quanto a morte, tão duro quanto o inferno. A morte separa a alma do corpo, mas o amor separa todas as coisas da alma. Ele transmite o mesmo que Krishnamurti. Quando morremos no sentido comum, nosso corpo se separa de nossa alma, de nossa consciência. Mas quando morremos interiormente, psicologicamente, porque procuramos a verdade, então o nosso amor pela verdade separa todas as coisas da alma. O fogo do amor purifica nossa consciência. Esse fogo transforma nossa consciência, transforma-nos em almas verdadeiramente vivas. Agora entendemos por que a morte, o amor e a vida são indivisíveis. Quando resumimos os dois caminhos, vemos a seguinte estrutura esquemática: o caminho estreito, amor pela verdade, traz morte, traz clareza, traz vida. O caminho largo, amor pela vida comum, traz morte, traz repetição, traz experiência. É a experiência, a sensação contínua de ganho e perda que nos abre interiormente à possibilidade de um novo caminho, o caminho da porta estreita. Reconciliação. Recentemente estive num túmulo romano em Hisséria. Embora os livros digam que é romano, tem características típicas do Egito. Para entrar no túmulo, existe um corredor descendente que leva até ele. Quando cheguei à porta do túmulo, tive que me ajoelhar. A entrada era bastante baixa. Esta reverência à morte também é expressa na grande pirâmide de Gizé. É o corredor descendente que leva à câmara subterrânea e à passagem sem saída. O que essa porta estreita nos diz? Temos de ajoelhar diante da morte para encontrar a vida. Aceitar a morte, chegar a um acordo com a morte,
É a porta através da qual podemos alcançar uma nova vida, um estado transformado de consciência. É tudo uma questão de reconciliação. Tiramos muitas coisas da terra e isso nos torna devedores. Se não virmos isso, seremos os seres humanos orgulhosos que pensam que conquistaram a terra. Em nossa ignorância, permanecemos de cabeça erguida e não podemos entrar na tumba. Ainda não pagamos nossas dívidas. Mas, no final, o peso das nossas dívidas nos traz autoconhecimento. O verdadeiro autoconhecimento é importante porque nos faz aceitar a nós mesmos e a morte. Em essência, é a mesma coisa. A vida na natureza e a morte estão completamente interligadas. O veredicto da natureza é indiscutível. Se não vemos isso, vivemos numa ilusão e lutamos contra a morte. É uma luta que não podemos vencer, mas somos livres para tentar. Um dia, quando estivermos cansados e ansiando por redenção, compreenderemos que não podemos permanecer de cabeça erguida em eu-centralização e viver verdadeiramente. O relativo e o absoluto não andam juntos. Paramos com nossa tentativa de aperfeiçoar o relativo e nos aceitarmos, inclusive a morte. Aceitamos a realidade. Curvamo-nos diante da morte, ajoelhamo-nos diante da entrada estreita e a morte nos deixa passar. Entramos no túmulo interior, onde encontramos clareza e paz. Chegamos a um acordo conosco mesmos. Mistério. Parece o fim, mas o mistério do homem é muito mais profundo. A morte não era o fim, nem o inimigo, era apenas o porteiro. Ela não nos deu passagem, porque as ilusões não podem ser aceitas no caminho para a verdadeira vida. A ignorância e as ilusões são o calcanhar de Aquiles. Nossos pés estavam na direção errada. É surpreendente que o segredo da vida seja exibido e transmitido tão abertamente e ainda assim esteja imensamente oculto, completamente incompreendido. Muitos homens sábios e professores da humanidade chamaram a atenção para isso. Jesus, o Cristo, disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." No túmulo de Cristão Rosa Cruz estava escrito: "Enquanto vivia, fiz deste compêndio do universo meu túmulo." Todo verdadeiro caminho espiritual conhece a fase de liquidação do passado, a morte interior. Se ignorarmos essa fase e permanecermos de cabeça erguida, o porteiro não nos deixará passar. Então continuamos no curso circular e interminável da natureza. Quando finalmente compreendemos essa condição imutável, ficamos perplexos. A verdade disso é tão avassaladora, a sua necessidade tão lógica e inevitável, que não entendemos por que demoramos tanto para perceber isso. No final, nossos pés giram na direção certa. Aquiles concilia-se com seu calcanhar. Percorremos um longo caminho. Fomos vítimas da nossa própria ignorância tantas vezes, mas finalmente vemos, entendemos. O velho homem, cansado e cheio de experiência, vê o mar, o eterno sopro do Criador. Então, os sinos dobram.